Boa noite. Nós vamos iniciar a gravação, para quem não puder acompanhar agora, poder assistir mais tarde. Então, fiquem à vontade para ficar com as carinhas aí. Eu me sinto bem confortável vendo pessoas, ao invés de ver letras, mas fiquem à vontade se quiserem deixar a câmera fechada. Participem da aula. Nós, do Instituto VIF, nós decidimos iniciar essas aulas, que são anatomia, são 4 aulas do modo virtual. A gente está com muita esperança que, depois desse lockdown de poucos dias, mas a gente já vê a diferença no boletim epidemiológico, bem importante, a gente acredita que mais 15 dias a gente consiga voltar para a sala de aula com as medidas restritivas que a gente estava seguindo. Então, só para vocês terem ideia, na sexta-feira, quando eu saí da secretaria, nós tínhamos necessidade de quase 1.200 vagas no Paraná todo. E hoje de manhã essa necessidade já era metade disso. Então, com o fechamento dos comércios, das escolas, ou seja, com a restrição mesmo de contato, o vírus acaba perdendo sua potência de infecção. Vocês vão ter em biossegurança, que é depois da anatomia, vão entender o que é o R0 do vírus, que é o potencial de contaminação do vírus. Então, há um ano atrás, logo que ele veio aqui para o Brasil, cada paciente contaminava meia pessoa, então era 0,5 o R0 dele. Hoje o R0 dele está no Paraná 1,33%. Então, com esse R0, quer dizer que cada pessoa contaminada infecta quase uma pessoa e meia. Então, por isso que os números explodem, assim, a gente está vendo a situação, né? As UPAs de Curitiba, 3 UPAs viraram retaguarda, as UPAs estão lotadas. Então, por isso que nós decidimos iniciar esse momento com essas aulas virtuais. Vamos nos ajudar. Vocês não me conhecem muito ainda, mas eu sou bem analógica, então a aula pelo computador é que eu já conheço vocês, então é fácil da gente se integrar, mas sempre existe uma sofrência incluída aí no contexto. Eu vi que quem está conectado com o GR é a Gadu, né? E os outros estão todos com os nomes, a Gitiane, a Viviane, a Sheila, os outros estão todos conectados com seus nomes de contrato, né? Que senão a gente acaba atribuindo presença para quem não, para o marido, para o filho, alguma coisa assim, porque daí não é o nome que está na chamada. Qual é o planejamento para hoje? Então, nós vamos iniciar com o módulo de anatomia 1. Vocês vão ver que às vezes eu olho para cá, ou às vezes eu olho para cá. Eu tive que fazer uma adequação aqui em casa, então eu fico com o celular de um lado para ver se eu consigo projetar para vocês os slides, e no outro computador a gente grava a aula, para depois poder linkar isso. Eu espero que todos vocês estejam bem. A Getiane colocou aqui, boa noite, professora, Suzana, legal. Vocês podem, a Maria Rita, que é a Maria dos Santos, ok. Vocês podem ir escrevendo aqui no chat, se eu não leio na hora, sempre quando eu volto eu dou uma olhadinha ali, se eu perder alguma coisa. Se preocupem no entendimento da matéria, a introdução, essa matéria tem 4 módulos, né? Anatomia 1, 2, 3 e 4, e no final a gente faz uma avaliação. Hoje eu programei fazer toda a matéria da anatomia 1, esclarecer as dúvidas que vocês venham a ter, e no final a gente vai fazer uma atividade no Google Forms, só para ver se todos conseguem lidar com a ferramenta. Ok? Então vamos lá.
Conseguem visualizar a tela? Perfeito. Beleza. Sim, dá para ver sim, prof. Então, tá bom. Vocês têm que procurar, quem está assistindo no celular tem que achar qual tela, porque eu falo numa tela e apresento na outra, né? Vamos lá. Qual que é o objetivo da matéria Anatomia e Fisiologia Humana? Reconhecer as principais divisões anatômicas, cavidades do corpo humano e todos os seus conteúdos. A gente vai aprender a definir as regiões anatômicas e conhecer noções de anatomia topográfica. Quando a gente fala, por exemplo, que alguém tem uma barriga, não é barriga, né? Abdômen. Então, a gente tem que definir essa anatomia topográfica, tem que ter noção de onde está tal parte do corpo. Conhecer os aspectos principais de morfologia, que é a forma, o desenho que o órgão tem, e a fisiologia dos principais órgãos e sistemas. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, e que eu falo sempre, é que a anatomia a gente pode estudar 30 anos, 40 anos, tem gente que estuda a vida inteira e sempre tem coisa para descobrir. Como nós precisamos saber de anatomia, principalmente a parte óssea, porque nós estamos estudando para sermos socorristas, então nós precisamos de uma anatomia básica. E essa anatomia a gente consegue durante esse período de 4 encontros. Então, qual que é a diferença de anatomia e de fisiologia? A anatomia é o estudo das estruturas do corpo humano e a fisiologia estuda a função do corpo humano, dos órgãos e de todas as suas estruturas. Como que é constituído, então, o corpo humano, né? Nós temos, dentro do nosso corpo, deixa eu diminuir isso aqui, para eu poder olhar para você. Nós temos, do pequeno para o grande, nós temos várias células que elas se unem e formam vários tecidos. O que são tecidos? A pele, a mucosa, o músculo, o tecido cardíaco. Então, primeiro célula, bem pequenininho. Essas células juntas formam os tecidos. Vários tecidos juntos, juntando vários tecidos, a gente tem os sistemas, né? Eu junto lá vários tecidos musculares, vários órgãos, para fazer o aparelho digestivo, que a gente sabe que começa na boca e depois termina lá no ânus. Então, ele passa pela boca, tem dente, tem língua, esôfago, estômago, um monte de intestino. Então, todos esses órgãos juntos, eles vão formar sistemas. E todos os sistemas juntos formam o corpo humano. Se a gente for destrinchar isso do grande para o pequeno, é o contrário, né? Então, nós temos o corpo humano, depois do corpo humano nós temos os sistemas, dentro de cada sistema tem vários órgãos, esses órgãos, por sua vez, é constituído de vários tipos de tecido, e esses tecidos são formados por várias células diferentes. Então, esse delay da professora vocês ignorem, tá? Então, os tecidos são formados por milhões, bilhões de pequenas unidades que são as células. Então, vamos ver do pequeno para o grande? Primeiro as células, depois elas formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e todos os sistemas juntos formam o corpo humano. Quantos sistemas nós temos no nosso organismo? Cada
cada literatura, cada autor de anatomia, cada estudioso que estuda anatomia, ele divide em vários. Tem gente que divide em 8 básicos, tem até 12, né? Mas nós vamos estudar ele em oito divisões, tá? É o tegumentar, que é da pele, tudo que liga a pele, tudo que junta. Músculo esquelético, que a gente vai estudar os ossos e os músculos. O sistema respiratório, circulatório, sistema nervoso, sistema digestivo. Eu tenho que arrumar isso aqui. Toda vez que eu vou falar essa aula, eu lembro, e daí passa a aula eu esqueço. É sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor. Dentro do sistema reprodutor, a gente ainda divide em reprodutor masculino e feminino. A gente tem que estudar de que forma que a gente vai estudar tudo isso, né? Então, a gente vai começar pelas divisões do corpo humano. Quais são essas divisões? A gente estuda primeiro cabeça, que envolve o crânio e a face, o pescoço, o tronco, que dentro do tronco a gente vê o tórax e o abdômen, e membros. Membros é tudo aquilo que está pendurado na gente. Então, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Nos membros superiores, só um pouquinho. Eu vou ver se tem algum microfone aberto aqui. Está fazendo microfonia para mim. Maria, eu vou fechar teu microfone que está fazendo eco. Se você precisar falar, daí você me chama, tá bom? Senão eu fico ouvindo a minha própria voz, daí fica ruim de eu falar com você. Pronto. Então, nos membros, a gente tem membros superiores e membros inferiores. A gente diz que é tudo que está pendurado, né? Os braços e as pernas. Quando a gente fala braço, por exemplo, o que vem à cabeça de vocês? Se eu falar para vocês assim, o meu braço. Alguém mostra para mim, mostra para nós. Tudo isso aí, esse negócio compridão, assim, é isso que vem na cabeça, né? É todo membro superior. Na verdade, a gente tem o braço, que é onde a gente faz o muque. Olha lá o muque da professora, tô fortinha. O antebraço e a mão. Então, quando a gente vai falar assim, a partir de hoje, que a gente for falar, a pessoa está com uma lesão no braço, eu não estou dizendo em toda essa parte pendurada. Toda essa parte aqui é meu membro superior. Tudo isso aqui, ó. 3 porções. Braço, antebraço e mão. E nós temos dos dois lados, né? Que bom. Então, nós temos o braço, o antebraço e a mão aqui também. Sempre em pares, né? Então, nós temos o membro superior direito, o membro superior esquerdo, braço, antebraço e mão. Braço, antebraço e mão. Se eu perguntar na prova, se eu estiver inspirada a fim de sacanear com vocês, eu vou falar assim. A clavícula não faz parte? Ela faz parte da cintura escapular, que ela liga os membros superiores no corpo. Então, se eu perguntar para vocês assim, o braço é composto por quais partes anatômicas ou por quais ossos?
É só esse osso aqui, que a gente já vai falar o nome dele, porque o braço é só essa porção. Se eu perguntar quais os ossos compõem o membro superior ou os membros superiores, daí vocês vão falar o nome desse osso, os dois ossos que nós temos aqui dentro, os ossos da mão. O que a Viviane perguntou, né? Sobre a cintura escapular, que é a escápula, que é a asa que fica aqui atrás da gente. Os membros superiores e os membros inferiores, eles são ligados ao nosso corpo através da cintura escapular. Então, quando a gente vai estudar só o membro superior isolado, a gente coloca a escápula junto, o húmero, que é o nome desse osso, o rádio, a ulna, coloca todos esses ossos juntos. Mas quando a gente está estudando a divisão anatômica, que é o tronco, cabeça, pescoço e membros, quando a gente fala dos membros, é só a parte que está pendurada mesmo. A gente chama essa estrutura de esqueleto apendicular. Então, ele está pendurado, é esqueleto apendicular. Então, o que está aí pendurado no meu corpo é apêndice, é apendicular. Vamos lá para frente que vocês já vão entender isso melhor. Então, vamos lá. O ombro aqui em cima, o braço, o antebraço e a mão. E nos membros inferiores, que a representação é M e I, a gente fala que são as pernas, né? Mesma coisa, a gente fala que toda essa parte compridona aqui é perna. Mas, na verdade, a gente tem a coxa, que é a parte gordinha, a perna, que é a parte da canela, e o pé. A parte do quadril é justamente aonde a gente liga esses membros inferiores, esses ossos, na parte do tronco. Então, é uma cintura pélvica que a gente fala, que é a parte do quadril. Gente, posição anatômica. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ler juntos. Olhar dirigido para o horizonte. A face voltada para frente. A gente já sabe que na porção anatômica da cabeça, nós temos a parte da frente, que é a face, e a parte de trás, que é o crânio. Então, face voltada para frente. Membros superiores estendidos e com as mãos voltadas para frente. Membros inferiores unidos com as pontas dos pés voltadas para frente. Agora eu vou pedir ajuda do corpo discente. Pessoal, posição anatômica. A face voltada para frente, os braços estendidos do lado do corpo, as pernas retinhas e juntas. Esse paciente está em pé ou está deitado? Deitado? A Getiane falou deitado. Olhando para o horizonte, em pé. Eu falei deitado. Em pé. Deitado, em pé, como é que é? Em pé, olhando para o horizonte. Eu acho que é em pé. Agora em pé. Vocês sabiam que a Getiane também está certa, assim como a Viviane, a Maria e a Karina? Aê! Ainda bem. Tem um pontinho já lá, vou marcar aqui no meu caderno. O que acontece? Nós estudamos o corpo humano nesta posição, que é a posição anatômica, com os braços do lado, estendidos do lado do corpo e com as pernas retas. E vocês já perceberam nos vídeos que a gente faz, que a gente vê colocando um paciente numa prancha rígida, que o paciente também é transportado nessa posição? Todas as vezes que a gente for atender algum paciente de trauma, caiu de moto, quebrou o joelho, tá com alguma coisa que eu não sei o que é, eu sempre vou transportar o paciente em posição anatômica. A Viviane teve uma sacada que é o quê? O corpo ereto, a face para frente, olhando para a linha do horizonte, né? Se tiver deitado, ele vai estar olhando também 90 graus.
Então, essa é a posição que a gente, além de estudar o corpo humano, a gente transporta o nosso paciente. Como que é o nome dessa posição mesmo? Anatômica. Muito bem. Posição muito anatômica. Bem, posição anatômica, é isso aí. Então, a gente vai lembrar dessa posição porque a gente usa muito em abordagem primária e secundária, que é a posição anatômica. Então, a gente segue aqui. Eu vou ficar craque nisso aqui. Me segurem depois, né? Me segurem. Então, olhar dirigido para o horizonte, a face voltada para frente, os membros superiores estendidos, com as mãos para frente também, e os membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidos para frente. Indiferente se ele estiver deitado, ele também vai estar com os pezinhos retos, né? Empacotadinho ali. Então, o nome dessa posição é posição anatômica, e é nesta posição que nós transportamos os nossos pacientes. Planos do corpo. Meu Deus, o que é isso? Como que a gente sabe qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo? O que é a parte da frente, a parte de trás, que é o anterior e o posterior? E o que é a parte de cima e a parte de baixo, que é o superior e o inferior? Então, existe um corte, que a gente fala corte ou plano sagital, que está cortando, é essa faixa aqui, ó, cor de rosinha. Ela está cortando o meu corpo justamente ao meio. Então, o plano sagital ou corte sagital, ele divide o corpo humano em lado direito e lado esquerdo. O plano coronal, que é como se fosse uma coroa, ele divide em parte anterior e parte posterior, ou seja, a parte da frente e a parte de trás, como se fosse uma coroa. Quando eu precisei aprender isso no século passado, eu imaginava que era uma coroa. Então, coronal é a coroa, sagital é bem no meio aqui assim, e transversal é o mais fácil. Corta a parte de cima com a parte de baixo. Então, parte superior e parte inferior, que é a parte de baixo. Ah, prof, mas por que eu tenho que aprender plano sagital, coronal e transversal? Tudo que a gente for estudar daqui para frente, a gente vai estudar assim. Membro superior direito, membro superior esquerdo. A parte superior do corpo, a parte inferior. E todas essas divisões a gente usa em qualquer osso. Por exemplo, o nome do osso do braço é húmero. O húmero é do tamanho de um palmo de mão aqui, uns 25 centímetros, mais ou menos 30. Tem a parte que está mais próxima ao meu corpo e tem a parte que está mais distante do meu corpo. Então, nós temos que usar palavras e termos que sejam de conhecimento de todos da área da saúde. Para quando eu falar assim, chegar na sala e falar assim, o cara caiu e esmigalhou o membro superior. Vocês já vão saber que algo deu errado nesta porção do corpo, só vai ficar faltando eu falar se foi o direito ou o esquerdo. Então, isso é um corte, como que é o nome desse corte bem aqui no meio, aquele cor-de-rosa? Sagital. Sagital. Aquele que faz assim, que divide a parte da frente com a parte de trás? Coronal. Coronal. Coronal, que é a parte anterior com a parte posterior. E aquele que corta aqui ao meio, assim, a parte de cima com a parte de baixo, ou superior com o inferior. Transversal. Transversal. Muito bem. Seguindo aqui na nossa apresentação, nós temos os termos direcionais. Nossa, além de ser direito e esquerdo, tem mais coisa? Tem. Tem próximo, distante,
tem superficial e profundo, porque eu posso cair de bicicleta e fazer um ralo na mão, só dei uma raladinha, então é superficial. Como eu posso atravessar um prego na mão de fora a fora? Então, um corte profundo, né? Uma lesão profunda. Nós temos aqui o nosso amigo, que ele está mostrando essa linha pontilhada central aqui, que é aquele corte que a gente conversou ainda há pouco, que é o sagital, que divide o lado direito do lado esquerdo. Vocês estão vendo que no tórax está escrito medial, e aqui fora, para fora do braço, está escrito lateral. Aqui embaixo, na perna dele, medial e lateral. Então, vamos tentar entender o que quer dizer medial e lateral. O inferior e o superior a gente já sabe, que é o corte transversal. A gente imagina como se tivesse rachado o corpo no meio, a parte de cima e de baixo. Então, superior e inferior. A linha média aqui, que é um corte sagital, está dividindo direita e esquerda. Agora a gente vai ter que entender o que é proximal, distal e o que é medial e lateral. Medial e lateral. Então, eu tenho aquele corte aqui no meio, né? Deixa eu achar alguma coisa. Eu tenho umas coisas aqui, tem espeto, tem faca, o bom de estar em casa é isso, né? Então, eu tô cortada aqui no meio, um corte sagital. E eu machuquei meu rosto. Se eu machuquei ele bem pertinho do corte sagital, como que eu vou chamar essa parte? E se eu machuquei mais para fora aqui, como que eu vou chamar essa parte? Medial e lateral. Medial e lateral. A Karina já entendeu a jogada. Então, a mesma coisa para uma coxa, para uma perna. Isso aqui que eu vou fazer? Só um pouquinho. Lucas. Pedi Como que é o nome daquele negocinho que você espeta, assim, voodoo, né? Pedi pro Lucas trazer... Pedi pro Lucas me trazer um voodoo aqui, que eu consigo mostrar que eu não sirvo nessa filmadora. Da aula de emergências clínicas, que é bem teórico, é legal, mas da anatomia eu tô sofrendo, gente. Tô suando. Então, tudo que tiver perto desta linha sagital, que atravessa todo o meu corpo, tudo que estiver próximo da linha é medial. E tudo que estiver afastado da linha é lateral. Se eu tiver, voltando lá, por exemplo, do braço, eu tenho uma lesão no meu braço. O braço é esta parte aqui. Aqui é o antebraço. Se eu tiver uma lesão bem próxima ao meu ombro, eu vou falar que eu tenho uma lesão proximal. Aquela ali, ó. Se eu tiver, obrigada, se eu tiver uma lesão mais para próximo ao cotovelo, eu vou falar que é uma lesão, o quê? Se aqui é proximal, aqui é? Distal. Distal. Medial e lateral, vamos usar para toda a parte dura do corpo. Então, tudo que está próximo àquele corte que a gente fez no meio. O antebraço, o membro superior inteiro, que está pendurado, é mais fácil a gente falar proximal e distal. Está próximo e está distante. Próximo e distante do quê? Do meu tronco. Olha só, o que eu pedi para o Lucas trazer? Uma menininha de sainha. Então, se eu tiver... Vamos ver como que ela vai me ajudar e eu tenho que ver ela ainda na tela. Olha só a função. Membros inferiores, né? Se eu tiver uma lesão aqui embaixo na perna, ela vai estar distal, ela vai estar distante do tronco. Então, distal. Mas ela pode ser distal e medial, ou distal e lateral. Como que eu vejo se é lateral ou se ela é medial? Tudo que está perto desta linha aqui, ó, é medial.
Então, está aqui pertinho do rosto dela, vai ser medial. E se tiver mais para fora, então vai ser lateral. Então, o que a gente viu no último e no penúltimo slide? Então, a gente tem o corte sagital, que divide direita de esquerda, o corte coronal, que é como se fosse uma coroa, que corta a parte anterior da parte posterior, e a gente tem um plano que a gente fala transversal ou transverso, que corta no meio. Então, divide a parte superior da parte inferior. Fora esses termos de posição, a gente ainda pode falar que uma lesão, ela pode ser medial, toda vez que ela estiver próxima a esse corte, ou lateral, quando ele estiver distante deste corte. E a gente também pode dizer que eu tenho uma lesão proximal, quando é próximo ao tronco, ou distal, quando está longe do tronco. Então, machuquei aqui o pé. É uma lesão distal. Por quê? Porque está longe do tronco. Qual que era a parte do tronco mesmo? Então, toda essa parte firme do meu esqueleto, que é a pelve, o abdômen e o tórax. Tudo que está penduradinho são os membros superiores e membros inferiores. Até aqui alguma dúvida? Anatomia é bastante decoreba, né? Na parte de fisiologia, daí tem que entender o funcionamento, mas, por enquanto é só anatomia, decorar. São só 206 ossos. Facinho de lembrar. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Isso se for adulto, né? Que se for criança são 300 e pouco. Ai, Vivi, não conta. Essa daí é a pergunta da prova de hoje. Ai. Quais são os termos de movimento? Tudo tem palavra. Então, vocês estão vendo ali naquele braço, primeiro é um tórax masculino, com uma flexão e extensão. Tudo que eu encolho, eu estou fazendo flexão. Tudo que eu estico, eu estou fazendo extensão. E se for lateralizado do corpo, abdução e adução. Quem é rato da academia sabe esses termos, né? Mas, em relação a nós, socorristas, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que é flexão e o que é extensão. Por que eu tenho que saber o que é flexão e o que é extensão? Alguém assistiu a live com a professora Silvia, com a médica neurologista? Vocês viram quando ela falou sobre convulsão? E, lógico, a gente não podia ficar se delongando, vocês vão ter isso numa matéria específica, que é uma matéria sobre emergências neurológicas, que trata de convulsão, de AVC e tal. A gente consegue diferenciar quando o paciente está simulando uma convulsão ou quando ele está tendo uma convulsão, porque a gente entende o que é flexão e o que é extensão. Existem vários testes que a gente faz para ver se a pessoa está simulando ou não está simulando uma crise convulsiva. Quando a gente fala que a pessoa está simulando ou não está simulando, a pessoa está doente da mesma forma. Uma situação é uma doença neurológica e que ela está acometida, está tendo convulsões, e outra situação é quando ela está tendo uma crise conversiva. O que é essa crise conversiva? Você olha para o paciente, parece que ele está convulsionando, mas ele está emocionalmente tão abalado que ele tem espasmos musculares, mas que não são de descarga nervosa.
e sim de uma descarga emocional. Então, isso vocês também vão aprender, mas a flexão e a extensão vocês vão usar nas aulas de neurologia, quando vocês aprenderem a escala de Coma de Glasgow, porque uma coisa, flexão, ficar pequenininho, posição fetal, tudo encolhe, flexiona. E extensão estica tudo ao contrário, até o pescoço vai para trás, né? Fica num movimento bem feio, assim. Então, outros termos que nós acabamos de aprender: flexão e extensão. Aquele outro termo que tem ali do lado, que é abdução e adução, é para conhecimento, mas que vocês precisam saber de flexão, ok? E aqui, rotação. Rotação é girar. Então, eu giro a cabeça para o lado direito, giro a cabeça para o lado esquerdo. Olha lá a perna. Rotação lateral e rotação medial. Puxa vida, mas a professora acabou de falar em lateral e medial. Vocês recordam? Que medial é tudo que está próximo daquela linha, daquele corte sagital que tem no meio? Então, rotação medial, quando o pé está virado para dentro, significa uma coisa. Se o pé estiver totalmente virado para fora, significa outra coisa. Eu tenho que saber esse movimento. Lucas, travou meu computador. Destravou. Eu peço apoio aqui para a equipe e eu esqueço de fechar o microfone, é que tinha travado tudo aqui. Vocês precisam saber o que é rotação lateral ou rotação medial. Se é uma rotação medial, vai para onde o pé? Medial. Para dentro. Vai para dentro, para dentro. E se é uma rotação lateral, para que lado que fica o pé? Para fora. Se eu tiver, por exemplo, O pé vai para fora. vocês estão na casa de vocês e o vozinho está descendo a escada, caiu e ficou com a perna ou rotação ou para dentro ou para fora. O que será que quer dizer? Gente, nós socorristas vamos saber disso. É uma coisa grave. Por quê? Se o pé está totalmente rodado ou para frente, como se fosse a sola do pé, tá? Numa rotação medial ou numa rotação lateral, quer dizer que o fêmur desse paciente está quebrado. E eu vou ter que transportar ele numa prancha, ele vai ter que ser vai ter que fixar essa perna para que ela não machuque mais, né? Não cause mais lesão ainda. Então, rotação de pé, tanto para dentro quanto para fora, que é a medial ou a lateral, é grave e a gente tem que identificar. Não? Beleza. Então, aqui tem a rotação lateral e medial e a rotação da cabeça. Então, para a direita ou para a esquerda. A cabeça só roda para trás naqueles filmes de terror, porque se a cabeça rodar para trás, morreu, né? Porque daí quebrou a coluna cervical, não tem o que fazer. Então, é lateral, rotação à direita, rotação à esquerda. Para frente, hiperextensão, quando vai tudo para trás, extensão quando está na posição normal, né, anatômica, e flexão quando o queixo vem bater aqui no nosso tórax. Os carros e os acidentes, a velocidade, os automóveis foram evoluindo no passar do tempo, né?
Lá no começo, os carros chegavam a 60 quilômetros horários, não tinha protetor de cabeça, não tinha cinto de segurança. Eu lembro que ali na década de 80, começaram a exigir cinto de segurança. A gente andava no chiqueirinho do Fusca, que dirá usar cinto de segurança, né? Não usava nem o piloto usava. E os carros também não tinham encosto de cabeça. Então, nessa época, começou já um movimento grande no mundo todo e veio vindo para o Brasil aos poucos. Então, o Brasil, ali na década de 90, começou a exigir que os veículos saíssem de fábrica, todos eles com proteção de cabeça. Hoje, a gente já evoluiu bastante. Então, os carros têm que sair com airbag, pelo menos na frente, eles têm que ter freio ABS. Então, cada ano, a exigência da construção desses veículos melhora. Por quê? Quando você faz uma hiperextensão da cabeça, ou seja, a cabeça ir toda para trás e voltar rapidamente para uma flexão, numa freada brusca, ou numa situação dessa, você faz lesão. Faz lesão aonde? Na coluna cervical. E a coluna cervical é a queridinha dos socorristas, porque nós temos que controlar esses ossos para que a gente não deixe o paciente nem paraplégico, nem tetraplégico. Então, hiperextensão é quando vai a cabeça toda para trás, extensão, quando a cabeça fica alinhada, e flexão, quando ela vem toda para frente, que o queixo encontra no tórax. Sobre posições anatômicas, a gente fala decúbito, né? Que é o lado que a pessoa está deitada. Então, decúbito dorsal, ela está deitada sobre as costas dela. A maioria dos pacientes a gente transporta em decúbito dorsal. Decúbito lateral, pode ser decúbito lateral direito ou esquerdo. O que vale aqui? O lado que está deitado em cima. Então, se eu estiver deitada sobre o meu lado esquerdo, é decúbito lateral esquerdo. Se eu estiver deitada sob o meu lado direito, decúbito lateral direito. Na primeira imagem, eu estou deitada sobre as minhas costas, sobre o meu dorso, então decúbito dorsal. E essa figurinha aqui de baixo, que a gente sempre falava, e os alunos falavam assim, nunca ouvi falar, né? Hoje a gente comenta tanto, que é pronado, você vai deixar o paciente pronado. Os pacientes de COVID ficam pronados, eles ficam de barriga para baixo, eles ficam deitados sobre a barriga. Por que o paciente de COVID fica deitado sobre a barriga? Para aliviar a pressão do pulmão, que qualquer ajuda é bem-vinda, porque o vírus acaba com o pulmão do paciente. Então, se o paciente estiver deitado de barriga para baixo, ele ajuda esse volume respiratório, fica mais fácil para o paciente respirar. Agora a gente vai falar do sistema ósseo. A Viviane bem lembrou, né? Então, quais são as funções do esqueleto e como que funciona isso? Mas o que a Viviane lembrou? A gente, na vida adulta, a gente tem 206 ossos. Todo adulto tem 206 ossos? Não. Tem gente que tem uma vértebra a mais, pode ter 207 ossos. Alguém que por alguma anomalia genética ou porque amputou uma mão vai ter menos ossos. Mas, de um modo geral, os adultos têm 206 ossos. Quando a gente é bebê, nós temos mais de 300 ossos. O que acontece do nenê para adulto que esses ossos somem? Eles vão se fundindo, eles vão se unindo, se colando e virando uma peça óssea só. Então, no adulto, a gente fala que nós temos 206 ossos. E vocês vão me ouvir falando muitas vezes que no amor e na saúde nada é 100%. Então, para toda a regra da saúde tem exceção. Toda, né? Numa fratura de fêmur, habitualmente, o paciente perde 3 litros de sangue. Tem gente que fratura o fêmur e não perde sangue, vai que fica colabado, tem um outro tipo de cicatrização. Então, a gente sempre fala da maioria. Então, vamos ver o sistema esquelético. Ele é composto de ossos
e cartilagens. Ósteo, osso, consiste em 206 ossos. Os ossos, eles são tecidos vivos. Por mais que a gente tenha que quebrar eles, são duros e tal, mas eles são vivos, eles estão em constante crescimento. Tanto que a gente percebe que os nossos avós, nossos pais, eles vão diminuindo com o passar do tempo, né? E vão ficando pequenininhos, arcadinhos. Então, esse tecido ósseo vivo, ele tem que estar ativo, enquanto a gente faz atividade física, faz alongamento, ele se mantém ativo também. Então, quando a gente para, fica mais deitado e tal, a gente vai entortando, todos os ossos tendem a diminuir, daí, se a gente fica muito tempo torto assistindo TV, os ossos vão ficando com aquele formato. Vide aqueles atletas de ciclismo, daquelas bicicletas chamadas speed, você pode ver como a coluna deles é arcada, porque eles ficam muitas horas e muitos anos da vida deles naquela posição, o formato do corpo vai ficando com aquela anatomia. Então, os ossos são tecidos vivos, esbranquiçados e muito duros. Dá o formato ao corpo, tanto que a mulher tem o quadril mais largo e o homem tem o quadril mais estreito. A mulher tem o quadril mais largo, consequentemente fica mais bundudinha. E o homem fica que parece que levou uma raquetada, né? Fica sem bumbum. Por que é isso? Porque a mulher precisa da pelve, da parte óssea, para poder acolher, desenvolver o bebê, o feto, quando ela está grávida, e esse nenê precisa sair. Então, a pelve da mulher já é desenhada para que ocorra o parto vaginal, né? Que as pessoas falam que os ossos também têm a função de proteger os órgãos vitais. Por exemplo, na cabeça da gente, tem que proteger aqui, é duro o coco, para proteger o cérebro. No tórax, que a gente tem a caixa torácica, tem que proteger coração e pulmão. E sustenta todo o organismo. Então, a parte óssea que apoia o nosso corpo. Se a gente não tivesse osso, ia ficar um amontoado, um saquinho ali de carne, né? Atua como uma armação para prender os músculos. Os nossos músculos são presos aos nossos ossos por tendões. Então, ele é projetado para permitir o movimento do corpo humano. A gente encolhe esses músculos, que são, eles funcionam com a nossa vontade, né? Então, se a gente tem vontade de movimentar, a gente movimenta, são músculos voluntários, então, ele permite esse movimento do corpo. Esses ossos, eles são brancos, eles são duros e eles têm vascularização e inervação própria. O que significa? Quer dizer que existe uma rede de sangue exclusiva para esses ossos. Eles são classificados em longos, quando o comprimento dele é maior que a largura, curtos, quando a largura e a altura é igual, planos, quando eles são chatos e irregulares, quando ele não tem definição, nem de longo, nem de curto, nem de plano. A gente já vai usar 3 exemplos para isso ficar bem claro para vocês. A parte dura do osso se chama córtex, que é a parte branca do osso. E dentro, olha só, tem uma camada macia. Ela produz células sanguíneas. Ela se chama medula óssea. Em crianças, os ossos são mais flexíveis e na velhice eles se tornam mais frágeis. Professora, como assim medula óssea parte do sangue do osso? Vocês já comeram sopa com tutano? Já? Aquele miolinho do osso, aquele tutano, é a medula óssea. Então, quando a gente fala assim, alguém precisa de um transplante de medula óssea,
o que eu vou transplantar? Eu vou justamente transplantar o que tem dentro do osso. Então, eu vou aspirar o que tem dentro do osso, a medula óssea. Aonde que a gente confunde tudo isso? Eu tenho medula óssea, que todos os ossos do meu corpo têm esse recheio, que é um recheio sanguíneo, molinho, é a parte mole do osso. E eu tenho dentro da minha coluna vertebral uma outra medula, chamada medula espinhal. Então, a gente confunde uma medula com outra medula. A que está dentro do osso se chama medula óssea. Qual que é a função da medula óssea? Produzir sangue. Quando eu preciso fazer um transplante de medula óssea, o que eu vou transplantar? Isso que está dentro do meu osso, tá? Então, eu posso perguntar para vocês assim, eu tenho um osso longo. Osso longo, ele é mais comprido do que largo. Então, um osso longo. Aqui no meu braço eu tenho um osso longo, ele se chama húmero. O que tem dentro desse meu osso aqui? A medula. Medula óssea. Medula óssea. A medula óssea tem sangue. O que acontece se eu quebrar esse osso? Vai sangrar. Então, nessa hora que eu tenho um osso quebrado e que eu tenho um paciente com sangramento pela fratura, sangramento interno ou pode ser externo. Então, é muito importante a gente entender que dentro dos ossos de qualquer osso do corpo humano tem sangue. Ah, mas e no crânio aqui o osso tem sangue? Tem, em menos volume, mas tem também. Então, dentro do osso nós temos a parte molinha, que é a medula óssea, e a parte de fora do osso se chama córtex, que é a parte dura, tá? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Deu. Então, em crianças eles são mais flexíveis e na velhice se tornam mais frágeis, quebram com maior facilidade. Lembram que eu falei que um fica pendurado e o outro fica mais rígido? Então, os esqueletos, o esqueleto, né, o sistema esquelético, ele se divide em dois, que é o esqueleto axial, são os ossos da cabeça, o pescoço e o tronco, que essa parte está mais compacta, e o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, que daí completa a pergunta que a Viviane fez. Se a escápula faz parte do membro superior. Faz sim, olha lá, ó. A união do esqueleto axial, que é essa parte rígida, cabeça, pescoço e tronco, ela se une aos membros superiores através da cintura escapular, que são as escápulas, e através da cintura pélvica. A cintura pélvica, que é a vulgo bacia, que a gente fala, quebrou a bacia. Pelo amor de Deus, não falem mais bacia, é só pelve, tá? Então, a cintura pélvica que sustenta, liga os membros inferiores no nosso esqueleto axial, que é cabeça, pescoço e tronco. Olha ali o exemplo do sistema esquelético, os ossos longos, curtos e chatos. Os ossos longos, o comprimento é maior do que a largura e a espessura. Então, é fácil identificar um osso longo. Ele não precisa ser grande. Por exemplo, os ossos da mão, dos dedos,
são ossos pequenininhos, mas eles são longos. Por quê? O comprimento dos ossos é maior do que a largura e do que sua espessura. Ossos curtos. Quais são os ossos curtos? Onde o comprimento é igual à largura e igual à espessura. Aqui a gente tem uns exemplos que a gente já vai aprender, mas aqui são metatarsos, são os ossinhos ali da mão. E os ossos chatos, que eles são finos e achatados. Os ossos que não se enquadram em nenhuma dessas definições, daí a gente denomina eles separadamente, tá bom? Agora vamos para a parte que interessa muitíssimo para nós socorristas, porque eu não posso mais falar assim, o vizinho caiu ali, quebrou a cabeça. Tá, mas que parte a parte da frente? A parte da testa e tal. Então, como que a gente vai falar o nome desses ossos e quais são os ossos mais importantes? Vocês lembram que a gente estuda, uma das porções anatômicas que a gente estuda é a cabeça. A cabeça é dividida em crânio e em face. Então, aqui nós temos, na primeira imagem, uma face e atrás a parte de baixo de um crânio. Eu posso falar para toda a cabeça crânio só se ele estiver já nesse formato aí, só se estiver morto. Se for em vivo, eu falo crânio, a parte de trás, e a parte da frente eu falo face. Enquanto tiver olhos, nariz e boca, eu falo face. A hora que a gente morre, que vira só o esqueletinho, daí eu posso chamar de crânio de volta, tá bom? Vários nomes diferentes. Esfenoide, lacrimal, zigomático, etimoide. Gente, esses só são alguns nomes. Mas se vocês quiserem escrever os nomes que a gente precisa, ou vocês marcarem, quem imprimiu, eu vou dizer. Mandíbula. Mandíbula é o nome do osso móvel do crânio. O único osso móvel que eu tenho é a mandíbula. Então, vamos lá. Quais são os ossos bem importantes para nós? Mandíbula. Esse osso aqui. Osso móvel. Vou perguntar na prova. Olha que pergunta boa. Qual que é o único osso ou qual que é o osso móvel do crânio, da cabeça, da face? Mandíbula. Mandíbula. O osso de cima, que segura os dentes, se chama maxila ou maxilar. Então, maxilar, mandibular. O osso zigomático é importante também, é o osso da bochecha. Isso aí. Esse osso, ele quebra, a Marielle já conseguiu sinalizar na hora ali. Esse osso aqui, ele quebra fácil. Se der uma porradinha, um soquinho ou bater no carro, ele quebra o osso da bochecha. Então, ele tem várias porções, né? Então, mas o osso zigomático é o que forma a bochecha aqui, ó. Então, e em cima aqui, eu tenho o supercílio, que é a parte da sobrancelha, então fala assim, caiu e cortou o supercílio. Mas toda essa porção aqui de cima, a testa, é o osso frontal. Então, dos ossos que a gente usa, eu não vou falar assim, por exemplo, fui atender alguém que estava lutando boxe, tá? A gente tem aqui 2 ossos pequenininhos, que são os ossos nasais, a parte óssea, daí tem a parte cartilaginosa, que tem um septo aqui no nariz e tal, e dentro tem uma lâmina, que se chama Vollmer. Eu chego lá, o cara tá com a cara estraçalhada, e eu preciso falar para o médico da regulação, tenho que deslocar com o cara para algum hospital, né? E eu tenho que contar para ele que o cara estraçalhou a cara. Daí eu vou falar assim, boa noite, aqui é a Bravo 4, positivo, o cara está com o Vollmer fraturado.
Eu não tenho raio-x. Eu não vou saber se é o vômer, se é o nasal direito ou nasal esquerdo. Eu tenho que falar a área anatômica. A área anatômica é no nariz, né? Agora, aqui eu consigo falar, ó. Ah, o cara deslocou, levou uma porradão, deslocou o quê? Maxilar, mandibular, ou tem uma lesão em região maxilar, tem uma lesão em região de face, no osso zigomático, ou esta parte da testa, que faz parte do crânio, se chama osso frontal. Osso frontal. Então, dos ossos da face, vocês precisam saber o frontal, que é toda essa parte da testa. No nariz, é fácil, porque são ossos nasais. A bochecha, zigomático, isso. Aqui embaixo, o que se move? Mandíbula, em cima. Maxila. E se eu quiser aprofundar muito, o cara machucou toda a parte do olho e está com o olho pendurado, eu posso falar que está com lesão no globo ocular. Toda essa região de supercílio, que vem até o osso zigomático, que encosta no nariz, é parte do globo ocular. Então, toda vez que vocês estiverem estudando alguma coisa, vocês têm que entender o porquê que você está estudando aquilo, né? O porquê que você está fazendo aquilo. Se a gente for estudar profundamente todos os 206 ossos do corpo humano, cada osso, ele além de ter o nome do osso, ele tem o nome do processo ósseo dele. Então, isso é uma continuidade, assim, sem fim. E a gente precisa informar qual lesão tem o nosso paciente. Por exemplo, a Gadu está lá na escola dela, a criança caiu, abriu a testa, e daí ela vai ligar para a mãe da criança, ou para a EcoSalva, que é área protegida da tua escola, viu? Já decidi que é área protegida. Liga para a EcoSalva e fala assim, lógico, enquanto a equipe vai dar um jeito de se explicar, né? Vai falar assim, a criança está sangrando aqui, está jorrando sangue da testa. Mas, a partir do momento que você sabe o que informar, a pessoa do outro lado sabe qual recurso que vai mandar. Então, se fala assim, a criança teve uma queda de mesmo nível, quer dizer que ela caiu da altura dela. E tem uma lesão, tem um corte, tem um ferimento em região de supercílio. Então, o cara lá vai saber que a criança caiu e rachou a testa. Supercílio. Então, tem uma lesão, um FCC, um ferimento corte contuso, que são os termos que vocês vão aprendendo no decorrer das aulas aí. Mas, então, dentro da anatomia da face, é essa parte. Vamos agora para a região aqui de trás, que a mãe fala assim, não escorrega na calçada, que senão você vai bater e vai morrer, ou cai de lado e bate a cabeça de lado, por que não pode, né? Vamos ver quais são essas partes, quais são essas estruturas ósseas. Então, a região occipital, que é a região de trás da cabeça, aqui a gente está vendo de baixo para cima, essa região onde diz palato, que é palato, tem uma região vermelha, que é uma região onde tem uma parte óssea, e uma regiãozinha verde dentro dos dentes. Essa região é importante, que nós temos um procedimento que vocês vão ter que saber aonde que é o pálato. Tem pálato duro e pálato mole. Agora vocês vão fazer um exercício. Vocês vão fechar a boca, encostar a língua na parte de trás dos dentes da frente e vão puxando a língua para trás, como se vocês fossem engolir a língua. Então, vocês vão passar em todo o palato. Vocês sentem que a parte da frente ela é mais dura e a parte de trás é mais mole? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que vocês conseguem sentir? Justamente a parte cor-de-rosa do pálato, que é a parte onde tem osso, e lá atrás a parte onde já tem cartilagem.
Então, o palato, esses outros ossos que formam a base do crânio, que é o esfenoide, ele está sendo visto de um outro lado, e o vômer, que está lá dentro do crânio, né? Então, se vocês lerem isso aqui com atenção, tá ok. Mas vocês têm que saber região occipital, região frontal, que é a parte da frente. Então, toda essa parte azul é a parte frontal. Parietal, as partes laterais de cima. Aqui onde a mãe fazia cachuchinha no cabelo da gente. Parietal. E a parte de trás, occipital. Próximo da orelha, temporal. Gente, tem vários outros ossos. Então, se vocês observarem essa parte mais dourada na lateral, que a gente fala assim, a pessoa está com dor na fronte ou na têmpora, tem vários termos que as pessoas usam, tem ossos mais frágeis e ossos menos frágeis. Mas a gente precisa identificar, então, frontal. Quer que a mãe faça pipoca, Larissa? Eu quero. Eu Getiane, nós queremos pipoca. desculpa, eu perguntei pra minha filha se ela queria pipoca. Eu também quero, tô com fome. Gente, ainda não é primeira aula, mas vocês vão ver que daqui a pouco passa alguém pelado atrás das câmeras. É bem divertido. Cuide com a família que está por perto. Eu já coloquei aqui uma cortininha aqui atrás para não ter problema. Então, são vários ossos, ossos lacrimais. Então, tem os ossos zigomáticos que formam a bochecha, eles são os antigos ossos malares, né? Então, há 20 anos atrás teve uma adequação dos nomes, tem alguns nomes que a gente ainda se perde, porque você estuda de uma forma e depois o nome vai mudando. Revisando da cabeça inteira, então, ossos, a mandíbula, a maxila, o zigomático, o osso frontal, parietal, que são das laterais da cabeça, então posso falar parietal direito ou esquerdo, e região occipital. Olha ali o nosso crânio. Então, vendo essa parte azul, que na primeira imagem a gente vê de ladinho e na segunda imagem a gente vê de cima, que ela está separada, então, ali a gente já vê onde eram dois ossos quando a gente era criança e depois na fase adulta se une e fica um osso só. Então, até os 2 anos de idade, a gente tem muito mais ossos do que na vida adulta. A partir dos 2 anos, eles já se uniram, a maioria deles, e a gente passa até lá os 206 ossos. Mais uma lâmina mostrando os ossos da face. Então, tem os palatinos, lacrimais, zigomáticos, ossos nasais, maxila, que é a parte de cima. Está mostrando aqui nessa imagem a concha nasal. Tem embaixo, então, a mandíbula, que é o osso móvel. Daí, lá dentro do nariz, que é um septo ósseo, lá atrás se chama lâmina do etimoide. A gente tem uma lâmina crivosa ou lâmina crivoide dentro da cabeça. São vários nomes. Esses são os que mais interessam para nós. Então, dentro da cabeça, vamos só revisar aqui. Vamos revisar a parte da cabeça. Então, nos ossos da face, zigomático, frontal aqui em cima, né? Que é a testa, daí zigomático, mandíbula e maxila. Então, esses são os ossos mais importantes que vocês têm que saber. Na região do crânio, então, aqui atrás eu tenho a região occipital, nas laterais, parietal e o frontal que a gente já falou. Bem nessa região aqui do ladinho, a gente tem os ossos temporais. Esse osso, ele vai nos ajudar, porque a gente mais tarde vai aprender
que passa uma artéria aqui, se eu colocar a mão e ficar quietinha, eu consigo sentir. Então, eu tenho que saber onde que é essa região temporal, mas não como uma estrutura óssea. Porque, por exemplo, alguém levou um tiro na cabeça. Vocês saem para atender, FAF, ferimento por arma de fogo, que é FAF, ferimento por arma de fogo na cabeça. Você chega lá e você vai ver onde que entrou o tiro, onde que saiu. Então, por exemplo, entrou aqui e saiu aqui. Ou pode ter passado só por aqui de raspão. Então, quando eu for passar o caso para regulação, eu vou falar assim, chegada ao local, ferimento FAF, né, ferimento por arma de fogo, com entrada em região frontal e saída em região occipital. O cara vai saber que esmigalhou o cérebro, né? Então, já vai saber que precisa de ajuda e geralmente está morto, mas essas informações são importantes. Então, frontal, occipital, parietal direito, parietal esquerdo, zigomático, mandíbula, maxila, tá? Então, da parte da cabeça é isso. Nós vamos agora para a porção do pescoço. No pescoço, a gente tem algo que nos interessa, que é a coluna cervical. Coluna cervical. A coluna começa aqui na base do crânio e ela termina lá embaixo, na pelve. Ela tem várias porções e vários nomes. Então, agora nós vamos ver a parte do pescoço. No pescoço, nós temos mais alto a cartilagem tireoide. Se vocês pegarem, é no pomo dedão, é na parte, os homens é mais fácil de pegar, mas a gente também consegue pegar ela aqui. E mais embaixo aqui, se a gente colocar a mão mais próxima aqui do tronco, é uma área até mais dolorida, que é onde tem a traqueia. Aqui em cima é uma parte mais rígida. Vocês já assistiram MacGyver, já assistiram um monte de filme, onde as pessoas pegam uma caneta Big e furam o pescoço do outro para a pessoa respirar. Aonde que é esse furo? Nós vamos fazer esse furo? Não. Nós somos socorristas. A gente só evita que a pessoa se machuque mais do que ela já se machucou. Ela já está acidentada, né? Então, mas só para vocês saberem, a título de curiosidade, se a gente estiver na rua e precisar furar o pescoço para a pessoa respirar, nós vamos cortar nesta membrana cricotiroide. O que é essa membrana? É uma cartilagem que está protegendo a tireoide e que logo atrás está passando a traqueia. Então, é nesta parte que a gente vai furar. Ah, professora, mas eu vi alguém que saiu da UTI e tinha um furinho bem baixo aqui, perto do tórax. Sim, porque o nome disso é traqueostomia. A traqueostomia é justamente esse furo definitivo para o paciente não ficar com um tubo na boca lá, machucando a boca muito tempo. Se ele for ficar na UTI, a gente faz um furo aqui embaixo, eu estou mostrando aqui embaixo, bem nesse afundadinho que a gente tem aqui, ó. A gente vai fazer um furo o médico vai fazer um furo na traqueia do paciente. É um procedimento que tem que ser feito dentro do hospital, porque sangra muito, tem que ter equipamentos para evitar esse sangramento. E na rua, se você precisar fazer, você vai fazer aqui em cima, que é uma cricostomia. Você vai furar na cricoide. São duas coisas diferentes. Então, uma é a cricostomia, que é um procedimento de urgência e emergência que a gente faz na rua, e o outro procedimento, que é o de UTI, que é um procedimento cirúrgico, é uma traqueostomia. Vocês estão vendo lá em cima também artérias. As artérias são representadas na cor vermelha e as veias na cor azul. Então, lá em cima estão passando as carótidas. E estão vendo a estrutura muscular do pescoço, que se chama músculo
esternocleidomastoideu ou esternocleidomastoide. A gente ouve falar dos dois jeitos, mas o nome técnico é mastoideu, tá bem? Do pescoço, da parte anterior do pescoço, então eu tenho que saber que eu tenho a parte da cricostomia e a parte para fazer traqueostomia. Tomia é um buraco. Então, crico é aonde? Na membrana cricoide, que é a cricotireoide, que é aqui em cima o pomo dedão. E traqueostomia, um buraco na traqueia. Aonde que eu vou fazer? Na traqueia. Então, ostomia é o buraco, tá? E depois o primeiro nome é o nome da estrutura anatômica. Então, cricostomia é um buraco na cricoide. Traqueostomia é um buraco na traqueia. Tem outras ostomias? Tem. Tem no estômago, tem no intestino. Quando a pessoa faz uma cirurgia que tem que ficar com aquela bolsa com fezes pendurada na barriga, aquilo lá se chama colostomia. É um buraco do colo e é um buraco para fora. Então, sempre ligando dois espaços. E agora, a parte de trás desse pescoço, a parte óssea. Então, lá naquela representação que vocês têm aí na imagem de vocês, está escrito assim, região cervical, e está pintadinha de amarela, não onde tem o boneco, onde a coluna vertebral está sozinha. Vocês estão vendo que está escrito lá C1 a C7? Então, a coluna cervical, ela tem cervical 1, cervical 2, cervical 3, até a 7, contando a partir da cabeça. Então, C1, e a C1 tem um nome específico, que se chama Atlas. Depois vem C2, C3, até C7. Aonde que acaba a região cervical e começa a região torácica? Bem no final do pescoço. Se a gente palpar atrás da nossa cabeça e for descendo do pescoço, a gente vai saber exatamente, tem uma vértebra bem proeminente, bem pontudona assim, que é onde começa a região torácica. A região torácica, que está na nossa coluna vertebral, representada na cor verde, ela vai da T1, ou seja, torácica 1, até a T12. É o nome de cada uma dessas porções. Então, cada vértebra tem um nome. T1, T2, T3, até T12. A região lombar está representada em vermelho, que vai da L1 a L5, ou seja, vértebra lombar número 1, vértebra lombar número 2. Por isso, de L1 a L5, a região sacro ou sacral, que a gente estuda, aqui ele está separado, né? De S1 a S5, elas já são fundidas, e o cóccix também. Então, a região sacrococcígea, ela pode ser estudada assim, de S1 a S5, ou seja, coluna vertebral sacral 1, coluna vertebral sacral 2, e assim sucessivamente. Ou a gente diz região sacrococcígea. O que é a região sacrococcígea? Toda a região da pelve que no nosso organismo se fundiu e ele é uma peça única. Então, o que a coluna vertebral protege? Quem que passa por dentro dessa coluna vertebral? A gente já sabe que dentro dos ossos nós temos a medula óssea. Então, a parte branca do osso está protegendo a parte, aquele miolo molinho, que é o tutano. Nós temos 206 ossos, com 206 pedaços de medula óssea, e nós temos uma coluna vertebral que protege o quê? A medula espinhal, que é um processo que faz parte do sistema nervoso central. Então, dentro do crânio tem o cérebro, do
do cérebro sai uma fiação nervosa para todo o meu corpo, que faz meu corpo funcionar através de estímulos nervosos. E como que essa rede vai para o meu corpo inteiro? Através da minha coluna vertebral. Por isso que a gente tem que cuidar da coluna cervical dos nossos pacientes. Vocês lembram que eu falei que esta parte é a parte que o socorrista mais cuida da parte óssea? Vamos pensar por quê? Na casa de vocês. Vocês têm um relógio de luz lá na frente da casa ou do apartamento, e daí vem um monte de fio de luz e liga dentro da casa de vocês. A geladeira, fogão, que agora ele né, já não precisa mais tacar fogo no fogão, o chuveiro elétrico, funciona tudo dentro da casa. E vocês têm um relógio que manda essa energia para dentro da casa. Se eu chegar logo depois do relógio de luz e cortar esses fios, tá? Eu tenho o relógio de luz, ok, funcionando, eu tenho o cérebro funcionando, eu tenho meu micro-ondas novo que funciona, minha máquina de lavar, só que eu cortei os fios. Os meus equipamentos de dentro de casa vão funcionar? Não. Não vão funcionar. A mesma coisa com o nosso corpo. Eu tenho o cérebro que funciona, eu tenho minhas mãos que estão movimentando, meu coração tá bom, tá tudo funcionando aqui. E se eu cortar toda essa fiação, se eu parar essa transmissão, vai funcionar daqui para baixo? Não vai. Então, por isso que nós, socorristas, temos que cuidar muito da porção da coluna vertebral que se chama coluna cervical. Então, aqui na nossa bonequinha, vamos lá. Bem aqui em cima, nós temos 7 vértebras, coluna vertebral. No tórax, aqui na partezinha que ela tem a roupinha, a parte de cima, coluna torácica, são 12 vértebras. Logo abaixo, que é a parte da cintura, que faz o formato do bumbum da gente, aquela parte para dentro, coluna lombar, de L1 a L5. E mais embaixo, eu tenho a parte do sacro. Gente, a parte do sacro, eu acho importante vocês saberem que são 5 ossos que se fundiram e tal, mas como uma curiosidade, a gente tem alguém lá com a pelve fraturada ou que os ossos deslocaram ali da região sacra, a gente não vai conseguir saber qual lesão que é. E mesmo na coluna, a gente vai manter a coluna cervical, que a gente usa colares para isso, né? A gente faz controle cervical e coluna e coloca colar aqui para não movimentar, mas com qual intuito? Com o intuito de proteger esta fiação. Como que é o nome da fiação que sai do relógio de luz e vem para a casa toda no corpo? Então, o cérebro é o meu relógio de luz, o meu corpo todo, aqui é uma geladeira, aqui é um micro-ondas e assim sucessivamente. Então, aqui dentro, esta fiação, que é parte do sistema nervoso central, que está saindo do meu cérebro e mandando informação para o corpo todo, se chama medula espinhal. Faz parte do sistema nervoso central. Então, uma coisa super importante da aula de hoje, nós temos medula óssea, que é uma parte molinha de dentro do osso, que é o tutano do osso, que tem função de produção de células de hemácia, produção de sangue, e nós temos também a coluna vertebral, que está protegendo a minha medula espinhal. Medula espinhal. Quando vocês forem estudar, acho que é na aula 3, se não me engano, na anatomia 3, o sistema nervoso, vocês vão ver que tem o sistema nervoso central, que é o cérebro e essa medula espinhal.
Então, lá dos ossos, relembrando a coluna vertebral, a gente tem a representação aqui dentro do bonequinho, né? Então, a coluna cervical, ela é composta por 7 ossos, 7 vértebras. O nome é de C1 a C7, que é cervical 1, 2, 3, até a 7. As vértebras torácicas de T1 a T12. E na região lombar, lombar 1 a lombar 5. Depois vem a região sacrocoxígea, tá? Qual que é a função da coluna vertebral? Sustenta o corpo, protege a medula espinhal e exerce papel fundamental na postura, na flexibilidade, na locomoção e no equilíbrio. Das colegas mulheres que estão aqui na nossa sala virtual, ou mesmo os homens que já acompanharam uma mulher gestante, ela vai colocando o tórax dela para trás, para equilibrar o peso da barriga. Quem faz isso é a nossa coluna vertebral, por isso que a gente se entorta quando fica grávida, né? Agora nós chegamos na parte do tórax. Essas estruturas ósseas da coluna vertebral, elas sustentam, na parte torácica, elas sustentam as costelas. Então, nossas costelas, elas estão ligadas na parte posterior do nosso esqueleto, nas vértebras torácicas, e na frente elas se unem no osso dos socorristas também. Já vou explicar por que também esse osso, a coluna cervical é o que nós temos que cuidar. E o osso que liga nossas costelas na parte anterior, a gente tem que saber onde que ele está por vários motivos. Então, vamos lá. Atrás nós temos as vértebras torácicas, nós temos vários arcos de costela que se unem aqui na frente, na parte anterior, num osso chamado osso externo. Qual que é a diferença do osso externo e de externo de lá fora? É só uma letrinha. O osso se chama externo com S. E externo de lá fora é com X. Só isso. Mas o nome do osso é externo. Então, palpem, achem ele em vocês, o osso externo. Então, está aqui no meio do tórax, entre as mamas. Ele vem e daí chega uma hora que ele para de ter osso e vem para o estômago. Esse osso que é o osso que a gente apoia para fazer compressão torácica, ressuscitação cardiopulmonar, a gente tem que saber onde que ele está, porque para baixo dele eu meço para desengasgar alguém, que é uma manobra chamada de Heimlich. Então, esse osso que eu estimulo para ver se o paciente está acordado ou não está, ou se ele está em coma ou se ele só está dormindo. Então, o osso externo é o osso anterior do tórax, ele vem desde esse processo aqui que eu falei para vocês, que era da traqueia, né? É uma incisura que existe aqui em cima, até o apêndice xifoide, que é perto da região do estômago da gente, que a gente chama de processo xifoide, ou apêndice xifoide. Então, o tórax, a parte do tórax, a parte óssea do tórax, começa na parte posterior pelas vértebras torácicas. Destas vértebras torácicas saem os arcos costais, que são as nossas costelas. Elas se unem na parte anterior do tórax pelo osso externo. E vocês podem visualizar na imagem que tem uma parte mais esbranquiçada, que é a parte do córtex ósseo, e tem uma parte azuladinha. Essa parte de coloração diferente são cartilagens. Lembra que na estrutura óssea a gente também tem cartilagens? Então, toda essa parte em coloração diferente
são cartilagens. Nós temos costelas verdadeiras, que elas estão ligadas diretamente ao nosso osso externo, e nós temos costelas falsas, e nós temos costelas flutuantes. Nossa, 3 tipos de costela. Sim, as costelas verdadeiras, elas são ligadas diretamente ao tórax, através dessa parte cartilaginosa. As costelas falsas, elas se ligam umas às outras, para daí ser ligadas ao nosso osso externo, e as flutuantes, elas não se ligam em lugar nenhum, elas ficam soltas mesmo. Fora o tórax, vocês estão vendo que tem uma parte que a gente falou, que tem o esqueleto axial, que é a parte fixa do nosso corpo, né, a parte óssea fixa, e nós temos a cintura escapular e a cintura pélvica. A cintura escapular liga os membros superiores ao nosso corpo. Então, ali vocês Professora, vão... Oi? eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Em questão das cartilagens ali da costela, se acontecer de romper, de quebrar, precisa de intervenção cirúrgica ou existe uma outra forma de... Quando a gente fratura a costela, se fratura a parte branquinha da costela, a parte mais lateral, mais medial aqui, não faz nada. Vai aguentar a dor. Agora, quando a gente, por exemplo, vai operar o coração, que corta toda aquela parte aqui do osso externo, aquela parte que está representada em azul, que as cartilagens todas, ou o osso a gente serra no meio, a gente costura esse osso. Então, uma fratura inteira. A conduta para fratura de costela é uma conduta que a gente fala conduta de preservação. Você só preserva, só mantém, você não intervém, você não faz uma intervenção. Você trata com anti-inflamatório e daí você pode pensar assim, vou enfaixar e tal. Gente, se você enfaixa o suficiente esse tórax para imobilizar a costela, você não vai respirar. Então, você fica sem ação para essas situações. E qual que é o problema? Se você, num acidente, você chega a fraturar de forma que esse osso entorte, ele pode até furar algum órgão. Então, ao invés dessa caixa estar protegendo, ela vai entrar e vai cortar algum órgão. Geralmente, isso acontece em acidente bem grave. A maioria das vezes que trinca a costela, queda de bicicleta, queda de mesmo nível, é só preservar. Obrigada. Seguindo ali no nosso tórax, então nós temos essa cintura escapular, que é o quê? É esse ossinho da frente, que quem é magrinha faz a saboneteira, que eu não tenho, senão eu mostrava, né? Esse osso da frente aqui se chama clavícula, e a asinha lá atrás, que é atrás do tórax, que é a asa, se chama escápula. Quando eu estudei anatomia na faculdade, a escápula se chamava omoplata. Então faz tempo isso, né? Então, nessa nova versão, foi pactuado, então, que se chama escápula. Os nomes dos ossos que a gente adotou é um nome que Portugal também adota. Então, várias palavras e vários termos foram sendo unificados. Então, se chama escápula e clavícula. Esse osso da frente, que é o osso onde a gente faz compressão torácica, que a gente mede para desafogar alguém ou desengasgar alguém, se chama externo. Então, este osso é um osso do tórax muitíssimo importante para nós. Eu preciso saber que tem costela flutuante, costela falsa e costela verdadeira, né? Mas até por uma curiosidade. Mas se eu souber o que é uma costela, já está louco de bom. Agora, o osso externo eu tenho obrigação de saber. Osso externo e a pontinha dele se chama processo chifoide. Olha lá o membro superior
com a parte da sua cintura escapular, né? A parte do ombro. Então, lá eu tenho o quê? A escápula, que fica na parte posterior do meu tórax, a clavícula, que fica na parte anterior do meu tórax, o braço, que tem um osso chamado húmero, o meu cotovelo, que é a junção do meu húmero com a una e com o rádio. No antebraço eu tenho 2 ossos, a una e o rádio. Na estrutura que eu chamo de mão, eu tenho metacarpos, carpos e falanges. Vamos revisar. Eu tenho uma estrutura anatômica chamada ombro. Essa estrutura tem escápula e clavícula, são os nomes dos ossos. Eu tenho uma estrutura anatômica chamada braço. Essa estrutura anatômica chamada braço, que é onde eu faço muque, tem um osso. Esse osso se chama húmero. Eu tenho uma estrutura chamada cotovelo e outra estrutura chamada antebraço. No antebraço, eu tenho 2 ossos, a una e o rádio. Eu tenho uma outra estrutura óssea, a estrutura anatômica chamada punho, e uma outra estrutura chamada mão. Dentro de cada estrutura, eu tenho vários ossos. Eu vou ensinar para vocês agora como que a gente define qual que é a una e qual que é o rádio. Vocês já devem saber dessa aulinha de casa. Então, antebraço, né? Então, aqui no braço eu tenho o húmero e aqui eu tenho o antebraço. São 2 ossos, una e rádio. O rádio é o que tem a antena. Então, esse osso de cima aqui é o rádio. Esse osso aqui é a una. Essa estrutura, cotovelo. Então, vamos diferenciar o que é estrutura anatômica do que é osso. Então, a estrutura anatômica se chama ombro. Então, se eu falar assim, fraturou o ombro, eu sei qual que é a estrutura anatômica. Eu consigo definir melhor, eu consigo falar que é a parte posterior ou a parte anterior. Então, se for a parte anterior, eu sei que é a clavícula. Se for a parte posterior, a escápula. Esta estrutura é um braço. Este osso é o húmero. Essa estrutura é o antebraço. Eu tenho o rádio e eu tenho a una. E a mesma coisa a mão. Daí, os ossos da mão. Então, nós temos carpos, metacarpos, falanges. As falanges é falange, falanginha e falangeta. Eu tenho um nome para cada dedo da mão. Não é aquele nome de minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo e mata-piolho, né? Tinha até um picolé na minha época que era assim, que era o fura-bolo, era bem gostoso. Daí, opa. Não são essas estruturas. Se eu chegar para atender alguém e a pessoa tiver uma lesão, eu vou falar o nome da estrutura. Eu vou falar que o paciente machucou a mão direita. Eu não vou falar assim, possivelmente tem uma fratura em falange distal. Não, né? Vocês têm que saber que existem esses nomes. Para nós, então, da estrutura de membros superiores, húmero, rádio e una, obrigatório saber. Húmero, rádio e una. E o restante é estrutura anatômica. Então, ombro, cotovelo e mão, tá? Não precisa detalhar ou se atentar demais nessas estruturas. E fala essa mulher, né? Eu tô... Vocês vão, se vocês precisarem, podem ir ao banheiro, não precisam me levar junto, tá? Se alguém precisar ir tomar uma água e tal. Então, dos membros superiores, e agora nós vamos falar de membros inferiores. Membros inferiores, mesma coisa, nós temos
o nome da estrutura e nós temos o nome do osso. O nome da estrutura, quadril. Qual que é a parte do quadril? A parte lateral, que a gente fala assim, ai, que quadrilzuda, né? Parte do quadril lateral do bumbum. O nome da estrutura é coxa. O nome do osso é o fêmur. O fêmur é o osso mais longo do corpo humano, ele é o mais duro também, e dentro dele, como dentro de qualquer outro osso, tem sangue. Quando a gente fratura o fêmur, é uma situação grave, porque vai sangrar muito, porque se está sangrando a parte da medula óssea, vai sangrar bastante, né? Já que é um osso grande. A estrutura anatômica joelho tem um osso que se chama patela. E a estrutura anatômica perna, existem 2 ossos. A tíbia, que é o osso da canela mesmo, propriamente dita, e a fíbula, que é um osso mais fininho que fica lateralizado. Daí nós temos a estrutura anatômica chamada tornozelo e pé. Por curiosidade, são tarsos, metatarsos e falanges. Na mão é carpo, metacarpo e falange. No pé, tarso, metatarso e falange. Então, o que temos que saber o nome do osso? Vocês vão ver pelve no próximo slide, mas ela já está aparecendo ali em cima, né? Fêmur, eu tenho que saber que o nome do osso é fêmur, tíbia e fíbula. Esses 3 ossos dos membros inferiores. Tem que saber onde que é o fêmur. Todo mundo tem que saber onde que é o fêmur. E tem que decorar, não tem outro jeito. Agora nós chegamos na parte da pelve. A pelve é a vulgo bacia, né? Então, a gente não pode mais falar bacia. Eu adoro falar bacia, mas não pode mais falar. Então, pelve. Nós temos o desenho de uma pelve feminina e de uma pelve masculina. Lá atrás, que parece um ET, parece uma lombriga, sei lá, aquela estrutura óssea se chama sacro, que é a continuação da nossa coluna vertebral. Aí nós temos os ossos ilíacos que formam a pelve, tem ilíaco direito e ilíaco esquerdo. A gente consegue ver daqui lá atrás ainda o cóccix, né? E a região pubis, a parte do osso pubis, que é justamente a região pubiana, que é onde estão os anexos reprodutores, tanto feminino quanto masculino. Então, a parte do osso é pube, ilíaco, e junto com os cóccix, eles formam uma estrutura chamada pelve. Nessa figura que vocês têm à esquerda, à direita, né, de vocês vão ver veia e artéria. Veia sempre representada em azul e artéria sempre representada em vermelho. Lembram que eu falei para vocês que cada osso tem um nome e cada estrutura do osso tem um outro nome? Essa estrutura inteira, eu vou pedir para vocês, que vocês têm que saber o que é uma pelve. Então, pelve é toda essa estrutura que a gente tem no final do nosso tronco, que estão ligadas aos nossos membros inferiores. E nessa figura da direita aqui, vocês têm a crista ilíaca. É essa estrutura da pelve que vocês têm que saber. Crista ilíaca, tá? Então, pelve é toda a estrutura e vocês têm que saber o que é uma crista ilíaca. Esse aqui é todo o esqueleto humano, com todos os nomes e tal. Então, aqui está juntando a cabeça, o tronco, a cintura escapular, que está ligando os membros superiores, a cintura pélvica, que está ligando os membros inferiores. E agora nós vamos para perguntas. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu vou colocar no grupo de vocês. Lembram que eu falei para vocês que a gente tem
que eu elaborei, é bem rapidinho, é um Google Forms, só para ver se todo mundo consegue conectar e tal, que daí a gente vai usar essa ferramenta durante as aulas como reforço do aprendizado. Opa, 19. Pessoal, vejam se todos conseguem responder. É um Google Forms. É para levar 3 minutinhos, assim, não é nome, turma. Eu fiz uma pergunta lá, uma pergunta só sobre anatomia. Daí eu quero que eu coloquei no grupo do WhatsApp de vocês. Cliquem lá e vejam se todo mundo tem habilidade para responder esse formulário. Enquanto isso, vamos fazer perguntas? Alguém que já tem familiaridade com o documento, daí pode fazer depois. A Getiane vai pedir para a menina dela responder, que eu estou vendo ali, ó, só na cola. Oi, querida, tudo bem? Tecnologias, né? Tecnologias. Prof, o formulário para responder tá lá no WhatsApp? Tá no WhatsApp. Vocês querem que eu coloque aqui no nosso chat? Eu consigo colocar aqui também. É. Eu respondi lá e deu errado? Espera que eu já vejo, filho. Isso que nós temos que testar. Eu acho que eu não vou conseguir responder. Porque eu tô pelo celular. Se eu sair... Não, esse que eu coloquei tá errado. Como que apaga aqui? Ixi. Ó, esse link que eu coloquei é de uma outra aula, esqueço. Esse dos ossos, quantos ossos tem o corpo humano, né? Devia ter posto o corpo humano adulto. Eu acho que eu não vou conseguir responder porque eu tô pelo meu celular. Se eu sair da sala e entrar no WhatsApp, eu vou sair da sala. Entendi. Ó, ignorem aquele primeiro link que eu coloquei do YouTube, esse segundo link. Karina, veja se você clicando, mesmo pelo celular, você cai da sala. Tenta aí. Tá, eu vou tentar. Se eu sair, eu peço de novo para Daí entrar. você volta, tá. Eu tô pelo telefone e eu saí normal e não caiu. Tá. Então vamos testar. Só tem um link só. É de um helicóptero. Já tem 11 respostas. Que bom. Estão bem habituados. A Edilane, o Rodrigo, a Maria Eduarda, a Vivi, a Maria Rita, que é a Maria dos Santos, a Adriele, a Elaine, Sheila, Ricardo, o Vicente, eu não vi o Vicente na sala, Getiane, Sheila, Suzana, Valéria, Rodrigo Duarte, Adriele, Maria Rita. Eu acho que eu deixei aberto e alguém respondeu 2 vezes, será? Ou eu não tinha falado esses nomes? Deixa eu ver aqui. Eu respondi e agora 2 vezes, prof. Tá. Então, eu vou deixar em uma vez só. Daí eu descarto quem respondeu 2. Eu não enxergo bem, eu tenho que chegar perto do computador para ver as carinhas. É uma beleza, né? A minha resposta deu errado. Eu recebi a tua, Maria.
Ah, veio 2 vezes. Não, mas eu recebi. Era só para ver se vocês conseguiam fazer. Karina, conseguiu? Consegui, deu certo. E não cai, beleza. A Getiane respondeu também. A Sheila, eu estou vendo o Szinho aqui, eu recebi lá também. Gente, vamos fazer uma revisão, assim, da anatomia, dessa parte estrutural. É uma aula rápida, mas é bem importante, assim, em relação ao nosso trabalho, por conta da coluna cervical, que vocês vão manter ela. Vocês vão falar assim, controle cervical, controle cervical, controle cervical. Por que tem que fazer o controle cervical? Porque dentro dessa estrutura óssea está passando os fios de luz da minha casa. Se eu cortar ali, acabou a energia da casa inteira. Então, vamos pensar no nosso corpo como justamente uma caixa de luz e que está mandando informação para o corpo todo. Então, quando a gente for fazer um controle cervical, a gente entendeu o porquê de fazer um controle cervical. Dos ossos, assim, o osso móvel da face, região frontal, occipital, parietal, o osso externo, que é esse ossão aqui, que é durinho aqui no meio, a gente consegue palpar esse osso até em quem é super obeso, porque entre o osso está colado direto na pele. Então, a gente tem a parte torácica, a gente tem os membros, né? Então, saber o nome dos ossos, do membro superior, membro inferior, e eu acho assim que de uma forma resumida e com a matéria, era isso que eu tinha para expor hoje. Fora a dúvida da Karina sobre fratura de costela, vocês não têm nenhuma curiosidade, nada? Eu coloquei uma dúvida ali. Tá aqui. Decúbito prona pode ser chamado de decúbito ventral. Ótima pergunta. Lembram que eu falei que decúbito é o lado que a gente está deitado? Então, por exemplo, se eu estou deitada de costas, retinha na minha cama, decúbito dorsal, quer dizer que eu estou com o meu dorso para baixo, né? Vamos ver se vocês conseguem ver minha bonequinha aqui. Decúbito dorsal. Se é lateral, pode ser lateral direito ou lateral esquerdo, dependendo do lado que eu estiver deitado. E olha a pergunta que a Vivi fez. Prona, que é o que a gente fala que os pacientes estão ficando na UTI por conta do Covid, eles estão de barriga para baixo, ele está deitado sim sobre o seu ventre. Então, ele também é conhecido como decúbito ventral. Até um ano atrás, a gente não falava mais prona, que é o nome do decúbito, né? A gente só falava decúbito ventral. Mas aí quando veio o Covid, as pessoas começaram a falar, vamos pronar o paciente e tal, e voltou com muita força esse termo. Mas a gente usa os dois, e os dois estão corretos. Deixa eu ver se tem mais um pouco de dúvida, blá, 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 blá. Não? Gente, então, o osso externo é o osso onde a gente vai fazer compressão torácica. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Os adultos têm geralmente 206 ossos. Uma vez que eu falei isso lá em Almirante Tamandaré, a aluna levantou a mão e falou assim, a minha filha tem 8 vértebras cervicais. Eu falei, nossa, ela deve ser bem pescoçuda. Ela me mostrou uma foto, ela era bem pescoçuda mesmo. Então, tem algumas situações assim que isso difere, mas, de modo geral, 206 ossos. A parte branca do osso é o córtex, a parte de dentro é a medula óssea, e toda a estrutura óssea protege algum órgão vital. Gente, então, da minha parte é isso. Eu vou fazer a chamada de vocês através dos documentos do Google Forms. Eu encontro com vocês aqui quinta-feira. Eu aceito sugestões. Adorei que vocês participaram, que vocês ficaram aqui me olhando. Me ajuda, porque é difícil ficar aqui do outro lado. Então, não vejo a hora de voltar para a sala de aula com vocês. E é isso aí. Tá bom?
Getiane faz pipoca para nós da outra vez. Tchau, Gadu. Tchau, Maria. Tchau, Vivi. Tchau, professor. Tchau, Rodrigo.